Nesse vídeo eu quero falar sobre as doenças do corpo, que são doenças da alma. Eu tenho recebido no meu Instagram muitas perguntas sobre a metafísica da saúde. Me perguntando, Jéssica, o que quer dizer quando você fica gripada muitas vezes? O que representa a asma? O que representa infecção urinária? O que isso quer dizer? Como se fosse um chamado para que eu diga, olha, você tá sentindo isso, você tá sentindo aquilo. E eu quis trazer esse vídeo para que a gente comece a ter consciência, a gente voltar para quando as pessoas conectavam mais com o interior e eram mais sensíveis ao que acontecia ao corpo, que é a doença física é uma comunicação do nosso corpo para dizer que alguma coisa não está certo, que já não estava certo nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, mas que a gente não deu bola para isso. A gente foi negligente com isso e aí o corpo manifestou em forma de doença. O corpo físico é o último estágio desse alerta que surge normalmente nas nossas emoções, que sobrecarrega a nossa energia, mas que a gente não olha. As doenças elas podem vir de um âmbito metafísico, representando alguma emoção, sinalizando alguma emoção, podem também representar um ganho secundário. Vou contar depois a história minha da infância, de como que eu fazia para receber atenção. E pode vir também de uma questão sistêmica, falando das constelações familiares, pode vir de uma lealdade, você pode estar adquirindo os mesmos comportamentos de alguém da sua família, você pode estar representando alguém que foi excluído, ficando doente por lealdade. Existem muitas possibilidades, mas que eu vou trazer no âmbito geral para você ter uma noção do que pode estar te interferindo. Falando da metafísica da saúde, eu vou dar um exemplo para vocês, é sempre os nossos exemplos que a gente pode utilizar, porque foram as experiências que a gente passou. No âmbito metafísico, por exemplo, a sinusite, ela representa a raiva de alguém próximo. Teve uma época da minha vida que eu tive muita sinusite. Durante um ano ali eu tive sinusite 4, 5, 6 vezes e era muito tenso pra mim porque eu tinha muita dor, doía as maçãs do rosto, doía a minha testa, eu ficava muito trancada, né? Eu não conseguia colocar pra fora tudo aquilo que estava guardadinho aqui. E depois que eu comecei no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento, eu não tive mais sinusite. Isso já faz uns 6 anos, mais ou menos. E aí eu fui descobrir que a raiva de alguém próximo era da época que eu discutia muito com a minha mãe. Então eu tinha muitas brigas com ela, eu tinha muita raiva, eu era muito rebelde. E aí aconteceu que eu tinha sinusite direto, como uma forma de como se eu tivesse fechado aqui de raiva e aí aquilo não fluía, eu não conseguia colocar aquilo para fora, então vinha a sinusite. E aí eu tentei de tudo na época, desde tratamentos com remédios até tratamentos naturais com algumas ervas, nada dava certo, até que eu comecei no processo de autoconhecimento e aí percebi de onde que vinha essa sinusite e eu não tive mais sinusite. Quando você tem uma questão pontual, muito repetitiva, depois de um tempo na minha vida comecei a ter isso, observa o que representa. Tem alguns livros muito legais falando sobre a metafísica da saúde, porém cada corpo é um corpo. Só fazendo um atendimento individual, conversando com você para entender todo o contexto e o que essa doença pode estar representando. Outra coisa também que acontece muito com as pessoas é de inconscientemente elas manifestarem uma doença para receber atenção. Eu sei que parece meio bizarro, mas eu já passei por isso e já pessoas próximas passaram por isso também, que me relataram realmente, eu fico doente para receber atenção. Quando eu era pequena, devia ter 2 anos, eu sempre ficava doente quando eu sabia que minha mãe ia sair. Como os meus pais eram divorciados desde que eu era pequenininha, teoricamente eu tinha só a minha mãe, eu não tinha tanta convivência com meu pai. E aí eu criei um apego muito grande à minha mãe. E quando eu sabia que ela ia sair, que ela tinha algum compromisso, eu ficava doente. Eu ficava com febre, eu ficava com diarreia. Ela sempre me conta que teve uma vez que eu tive diarreia e foram 40 vezes em um único dia.
Então, uma coisa muito absurda, não era uma bactéria, não tinha nada de errado, era simplesmente uma reação do meu corpo. E aí ficava doente e ali eu recebia mais atenção, ela cancelava os compromissos. E isso não são só as crianças que fazem, os adultos fazem também. Muitas mulheres que são aquelas mulheres guerreiras, que precisam fazer tudo sozinhas e que é tudo muito pesado. Então elas só se permitem descansar muitas vezes quando estão doentes. E aí o corpo manifesta uma doença para que ela pare e descanse e finalmente peça para que alguém ajude ela. Peça atenção, manifeste a necessidade de cuidado, manifeste a necessidade de atenção. São os mecanismos da nossa mente inconsciente que, se você for ver, são destrutivos e são bizarros, mas que isso acontece com grande parte das pessoas. Outra coisa também, pessoas que se culpam demais, muitas vezes manifestam doenças para se punir, porque acreditam que merecem ficar doentes. Volto a dizer, são mecanismos inconscientes. Quantas pessoas que se punem com doenças e que acreditam que precisam sofrer para ir para o céu, devem as crenças religiosas também, e que acreditam que o único meio de ascender espiritualmente é sofrendo. Gente, isso é uma crença muito errada que a gente tem de que Deus quer que a gente sofra para ir para o céu. Olha a ideia das pessoas, mas que isso foi implantado na sociedade há muitos e muitos anos. Então existe também essa questão da punição. E outro ponto também muito importante é a questão sistêmica. Eu posso estar seguindo alguém do meu sistema familiar por lealdade. Se eu vejo a minha mãe doente, muitas vezes pela lealdade que eu tenho, pela dinâmica não resolvida que eu tenho com a minha mãe, eu posso me colocar no lugar de doença também. Se a minha mãe está doente, eu não posso ficar saudável. Ou se meu filho está doente, eu não posso ficar saudável. E isso com tudo. Perceba, por exemplo, nos relacionamentos. Eu vi na minha infância os relacionamentos destrutivos, vi os meus pais num relacionamento muito difícil, muitas vezes por lealdade, eu não me permito ter um relacionamento bom. Então, mesmo que o relacionamento vá melhorando, vai acontecer alguma coisa para que eu volte na estaca zero e o relacionamento fique uma M novamente, como foi dos meus pais. E aí, na parte sistêmica também entra muitas vezes a punição. Quando eu sinto que eu não mereço ficar saudável, quando eu vejo muitas pessoas na minha família doentes e só eu tô saudável, muitas vezes eu crio uma forma de doença, que ver realmente de pessoa para pessoa o que o seu campo de energia diz, para onde que a sua alma tá olhando, para onde que essa doença tá olhando. Mas a doença nunca é algo normal e nem somente genético. O que a gente vai adquirir dos nossos ancestrais geralmente são os comportamentos que levam àquela doença. Então não é necessariamente seu gene contaminado que você tá fadada a ter aquela doença, mas sim os comportamentos que por lealdade, por alguma coisa não resolvida, eu vou herdar. Tem como resolver? Tem como resolver. Tem como você olhar aonde está o emaranhamento, aonde está o bloqueio. E aí, resolvendo esse bloqueio, acolhendo no seu coração, tendo humildade, paciência, tendo abertura, você consegue olhar para isso com amor, com respeito, por mais que seja um destino difícil que meus ancestrais escolheram, por mais que a minha família tenha comportamentos destrutivos, se eu sair do julgamento, se eu olhar com amorosidade, acolher, incluir no meu coração, eu lentamente consigo me desprender desse destino difícil. Eu não tenho como fazer isso à força. Eu olhar para minha família e dizer, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim, ponto. Porque se eu julgo, eu acabo sendo igual. Porque essas memórias que estão neles estão em mim também. Se eu nego as memórias que estão em mim, o que eu vou fazer? Resistir. E se eu resisto, aquilo aumenta, aquilo vira um problema ainda maior. As constelações familiares atuam nesse lugar de amolecer, olhar com amor, olhar com carinho, com respeito, com gratidão. E aí sim, integrando tudo isso dentro de mim, eu consigo olhar para um destino diferente. Então são aí algumas formas que o seu corpo vai comunicar a você de que algo não está certo. E volto a dizer, cada caso é um caso.
Então, o seu pode ser isso, o meu pode ser aquilo, mas que é uma forma de autoconhecimento. Ah, a doença é forma de autoconhecimento? Infelizmente, já está no estágio avançado. Se eu olho para aquilo quanto antes, não vai virar uma doença. Mas como a gente está acostumado a olhar muito para fora e pouco para dentro, geralmente é na doença que eu consigo olhar o que está de errado com as minhas emoções. Então fica a dica para você. Se você quer conhecer mais do meu trabalho, me segue no Instagram. Se você quiser marcar uma consulta, manda mensagem no link que tá na descrição do vídeo. Me segue no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acredita que vai fazer sentido essa mensagem. Um beijo.